A Karambit não é uma boa faca de combate. Para começar, ela foi criada como uma ferramenta para cortar raízes e era usada como último recurso dos soldados indonésios caso perdessem suas lanças e cris, porque ela só serve como arma improvisada. E não só não tem capacidade de estocada pela curvatura, como também perde alcance em relação a uma faca equivalente. Ah, mas ela não foi feita para estocar, ela foi feita para rasgar. Sim, mas isso não muda a inferioridade dela. Se uma faca consegue cortar e estocar e a outra apenas cortar porque foi designada para isso, ela é inferior. Ah, mas ela corta melhor. Não corta. Qualquer faca afiada corta carne com extrema facilidade. Onde tocar, vai cortar. Só muda que a Karambit vai fazer cortes menos profundos por conta do alcance menor. Ah, mas no Kali usam ela. Apesar de Kali ser uma ótima arte marcial que eu mesmo pratico, existem diversos problemas, como por exemplo a defesa contra a faca desarmada, que nem mesmo eles aplicam em sparring porque só funciona em demonstrações contra alunos atacando em câmera lenta, e não contra alguém realmente tentando cortar. A aplicação da Karambit é interligada diretamente com as técnicas de defesa e desarme, como se precisasse bloquear um atacante com faca para aí sim aplicar a Karambit, e isso é totalmente inviável. Mas ela foi feita para ser como as garras de um tigre, e garras não estocam. Os tigres não usam garras para matar, eles pulam no pescoço e mordem com os dentes que são estocadas. E o design de uma faca não funcionaria nas garras por conta do material delas, que se tivesse 0,2 mm iria quebrar. Nas mãos o livre da osso é muito boa, depende do usuário e não da arma. Uma faca de cozinha também. Inclusive seria melhor. Uma chave de fenda, um martelo também seriam melhores. Esse discurso, de que depende do usuário e não da arma, é de adolescente pensando que é personagem de anime. Na prática, você não vai vencer um cara com uma espada longa usando um canivete. Nem tente. Lâminas com a curvatura pra frente nunca dariam certo. O propósito desse tipo de curvatura seria supostamente perfurar enquanto corta, assim cortando mais facilmente. Mas a diferença na carne é mínima e lâminas curvadas para trás também cortam com muita facilidade, criando uma área de contato inicial menor através da curvatura, enquanto o formato tanto americano faz melhor ainda essa ideia criando uma ponta secundária. E a diferença de todas essas é que a curvatura para frente não pode ser usada em nenhuma área do corpo que tenha muitos ossos como na costela ou caixa torácica, porque a ponta acabaria travando nos ossos, e isso causa uma limitação no combate, ao mesmo tempo que torna inviável estocar porque o movimento para fazer isso seria o mesmo realizado para cortar, que é basicamente um movimento mais amplo e previsível do que uma estocada padrão. Espadas curvadas para trás como o sabre e a cimitarra são feitas assim justamente para cortarem bem e não prenderem o inimigo, pois eram usadas por cavaleiros, e por isso a estocada não era uma prioridade, enquanto tanto a americana também não travaria nos ossos, porque a área de corte da lâmina que faria a tarefa de cortes profundos deslizantes, enquanto a ponta secundária não traria profundidade para fazer um corte nessa direção que alcance os ossos. Existem muitos designs funcionais para combate e o da Karambit foi se não é um deles, e por isso que não existem espadas ou facas militares realmente usadas por forças armadas que usam esse conceito. A proposta de uma faca que finaliza qualquer oponente com um ataque pode parecer muito boa à primeira vista, mas todas as facas que tentaram aplicar esse conceito falharam miseravelmente. Um exemplo seria a faca de CO2, que apesar de não ser inicialmente projetada para isso, muitos começaram a tratar como a faca mais letal do mundo em combate, mas a aplicação é péssima na prática, pois você precisa fazer um movimento de perfurar e apertar o botão para liberar o CO2, o que seria lento o suficiente para um adversário com uma faca cortar antes, além do peso extra dado pelo mecanismo e o fato de funcionar uma única vez, o que significa que se errar, já era, e ainda perfuração ruim por conta da espessura excessiva gerada pela necessidade de abrigar um canal com vias aéreas. Na realidade, uma faca comum já consegue finalizar com um ataque, como por exemplo, estocar o pescoço na direção da jugular e retirar a faca cortando, são técnicas que são difíceis de serem aplicadas em meio a um combate, porém ainda são mais rápidas do que mecanismos desnecessários que se propõem a aumentar a letalidade. A Wasp, faca que dispara CO2, foi criada especialmente para mergulhadores lidarem com tubarões, mas será que realmente funcionaria para isso? Bom, como demonstrado por esse canal, por conta do péssimo design para estocadas e da espessura exagerada da lâmina para abrigar as vias aéreas que liberam CO2, seria extremamente difícil perfurar profundamente mesmo que apenas um gel balístico. Fazendo alguns cálculos, podemos descobrir que a resistência à tração de tubarões é, em média, 7.833 vezes maior do que do gel balístico, então seria infinitamente mais difícil de perfurar. É bom lembrar que debaixo da água você não conseguiria aplicar tanta força quanto na terra, e que você não teria apoio nenhum para segurar na hora de perfurar, diferente do gel balístico que o cara segurou para aplicar o máximo de força.
Muitos dizem que a Jagger Commando é muito perigosa porque no lugar de um corte, ela causa 3 cortes, e seria muito mais difícil curar um ferimento causado por ela, só que literalmente ela é muito pior do que uma faca comum em combate. Podemos começar com o fato de que uma faca comum tem uma estocada superior, pois possui menos área de superfície, e após entrar no corpo, basta girá-la e criar um ferimento ainda pior do que faria com essa farsa. Sem falar que por conta do design seria impraticável atravessar a caixa torácica para chegar no coração, diferente de uma lâmina comum utilizada horizontalmente. Ela é ridícula como faca de assassinato furtivo porque precisa rosquear para retirar a lâmina da bainha, o saque mais lento e barulhento possível. A capacidade de corte dela também é horrível e o formato espiral não tem utilidade alguma, além de fazer ser necessário mais pressão para perfurar. Essa é facilmente a pior faca de combate já criada na história da humanidade e literalmente a pior de todas, muito pior do que uma chave de fenda ou faca de cozinha, por exemplo. Uma desinformação disseminada por canais grandes no YouTube, e que eu já vi comentários aqui no canal também, é que a Jagger Commando é uma arma tão perigosa que foi proibida pela Convenção de Genebra, tornando um crime de guerra. Isso não passa de uma mentira absurda que foi espalhada para criar marketing em torno da faca, pois a Convenção de Genebra não proíbe armas específicas, apenas aborda como tratar prisioneiros, doentes e feridos, civis em guerras e etc. Não tem relação alguma com proibição de armas, e convenhamos, ninguém se preocupa com facas em guerras quando temos armas nucleares e biológicas que trazem extermínio em massa, basta ter bom senso. Essa espécie de faca nunca foi proibida em país algum, com exceção dos países que proíbem todos os tipos de lâminas, e é uma farsa tão grande que a Jagger Commando, unidade de forças especiais austríacas, nunca fez uso e não tem relação alguma com a faca de mesmo nome, sendo que a faca realmente usada por eles é a Glock FM-78. Una herida de este estilo prácticamente significaba la desvivisión, ya que era prácticamente imposible reparar el daño ocasionado por uno de estos artículos. As pessoas que falam isso pensam que médicos só sabem costurar ferimentos. É uma enorme subestimação da medicina. Existem bandagem líquida, gases impregnados de hemostáticos, géis e pós-hemostáticos, coisas que selam qualquer tipo de ferimento. Médicos de guerra podem até mesmo tratar explosivos e balas de rifle. É uma ignorância absurda achar que uma simples lâmina tripla é demais. Kubotan é melhor do que soco inglês. Bom, soco inglês possui diversos problemas como velocidade de saque lenta, já que precisa encaixar os dedos, ele também desalinha a mão da posição correta de socar se usar dessa forma, o que aumenta a chance de lesionar e também causa o mesmo exato impacto do soco em você mesmo por conta da lei da ação e reação. E por conta desses fatores você nem consegue bater com tudo. Para corrigir esses problemas, muitos usam o soco inglês no estilo soco-martelo, que é basicamente o que faziam no boxe grego antigo. Porém, o Kubotan já utiliza dessa ideia do soco-martelo e ainda concentra energia em uma área menor, fazendo um melhor aproveitamento de sua força, além de ser extremamente rápido de sacar e discreto. Se você é levado para a delegacia com um soco inglês, não tem desculpa, ele só serve para lutar, enquanto um Kubotan seria hipoteticamente um chaveiro que só seria usado como arma improvisada para legítima defesa. Por que a torneira é melhor do que um soco inglês? Bom, existem diversos motivos para isso. Como a área de superfície da borboleta da torneira é muito menor, consequentemente a força aplicada a um ponto é maior. E também isso resolve um dos maiores problemas do soco inglês, que seria causar dano na própria mão. Como a área de superfície do metal que encosta na mão é quase a mesma que tocaria no oponente ao atingir com o impacto, você receberia quase o mesmo dano infligido em si mesmo, pois a toda ação há uma reação de igual força em direção oposta, enquanto na torneira a lógica também se aplica, mas a energia distribuída na mão e é concentrada onde você atinge o oponente, causando muito mais dano do que recebe. Outro ponto seria a velocidade de saque, que no soco inglês precisaria encaixar todos os dedos, a versatilidade porque permite mais formas de ataque e também a facilidade de justificativa na justiça, já que armas brancas agora são configuradas como crime no Brasil. Essas facas com soco inglês ou facas de trincheira são boas? Bom, teoricamente, a ideia seria adicionar versatilidade para combate próximo ao extremo ou sem letalidade, mas como é um consenso entre artistas marciais que a forma mais efetiva de se utilizar o soco inglês seria no estilo boxe grego, ter um pomo para realizar os movimentos já é efetivo o suficiente. O primeiro problema é que a faca possui uma pegada fixa, o que é desconfortável em relação às normais por conta do espaçamento entre os dedos, sendo que alternar de empunhadura no meio do combate seria impossível, e ainda limita a mobilidade que seria necessária para realizar certos ângulos de corte.
Após isso, temos o desequilíbrio, pois isso aumenta muito o peso e o centro de massa da faca é jogado todo para o cabo, o que diminui muito o momento de inércia e tira a potência dos ataques. Geralmente o centro de equilíbrio em facas de combate fica na lâmina, próximo ao meio. Muitas vezes, combinar funções distintas em uma arma só torna pior, até porque em combate real a faca é muito superior ao soco inglês e você precisaria apenas dela. Por que a faca de trincheira Mark I foi usada na Primeira Guerra Mundial e por que eventualmente foi substituída? Ela foi projetada para oferecer proteção aos nós dos dedos, ser fácil de manter nas mãos, mesmo com o soldado atordoado e difícil de ser derrubada em combate. No entanto, segundo Battle Blades e o livro Knife Fighting de William Cassidy, grande parte do exército acabou por reclamar que a Mark I é mal equilibrada, que o cabo em forma de soqueira limita o número de empunhadura para combate e ainda foi criticada pelos Marine Riders por conta do baixo equilíbrio e velocidade de saque lenta. Uma fake news comum diz que Rex Applegate defendia o uso de soqueiras para aumentar o peso no cabo. Ele realmente preferia o centro de massa próximo ao cabo, mas no Infantry Journal deixou claro que as soqueiras eram impráticas. Prova disso? A faca Applegate Fairbairn que ele criou com Fairbairn, simples, equilibrada e sem soco inglês. Conseguiram fazer a proeza de juntar as duas piores armas de defesa pessoal do planeta em uma só e tornar ainda pior do que era antes. Aqui estamos falando do soco inglês com choque. A arma de choque, diferente do taser usado por policiais, é fraco e ineficaz. Ele funciona para causar dor, mas tem capacidade nula de incapacitação, e só causa mais raiva ao agressor. Enquanto isso, o soco inglês tem problemas como a falta de alcance e o fato de desalinhar a mão da posição correta de socar. Apesar disso, o soco inglês é melhor do que nada se usado corretamente, que seria com socos martelos, como utilizado em sua origem no boxe grego, e com golpes bem aplicados poderia até incapacitar o oponente, mas ao juntar o soco inglês com a arma de choque você simplesmente perde a empunhadura mais confortável dessa arma, que seria equivalente a uma faca, e que facilita usar enquanto está sendo agarrado, e também perde completamente a efetividade e potência do soco inglês. Aqui no canal já falamos desses Brass Knuckle Stun, ou seja, soco inglês e choque, mas agora temos a nova aberração das armas de defesa pessoal, a Knife Stun Gun. Os próprios movimentos de esfaquear e estocar com a voltagem da arma de choque são ineficazes e só servem para aumentar a adrenalina do agressor e tornar ele mais agressivo. Agora indo para o problema real do design da faca, ao invés do design de uma arma de choque, isso acabaria causando um efeito negativo. Se o agressor estiver armado, seja com uma arma de fogo, uma faca, chave de fenda ou o que for, ele vai levar mais a sério perceber que você tem uma arma letal e vai atacar com tudo. Da mesma forma que os espectadores podem te enxergar como agressor por ter uma arma letal. Essas são desvantagens naturais de uma faca, porém a questão é que você fica com todas as desvantagens e perde todas as vantagens, porque simplesmente não tem uma faca, e a menos que seu agressor esteja desarmado e saia correndo, ele certamente vai atacar com muito mais desespero e agressividade como se estivesse te superestimando por uma arma que você não tem e não pode aplicar. A faca do Rambo é sem dúvidas uma das mais icônicas da história dos cinemas, mas será que ela realmente funcionaria na vida real como uma faca tática de sobrevivência e combate? Infelizmente podemos descartar sua utilidade para funções de sobrevivência como bushcraft, pois ela não é full tang, ou seja, a lâmina é rosqueada em um cabo oco, sendo extremamente frágil a impactos. A fragilidade da estrutura acaba dificultando todas as tarefas e a lâmina com serra no dorso não é uma boa opção para combate, pois na prática pode prender dentro do corpo do oponente e dificultar a perfuração. Apesar de tudo, essa é muito mais uma faca cinematográfica do que qualquer coisa, trazendo múltiplas funções como uma serra, um cabo oco com kit de sobrevivência e uma bússola integrada. Apesar de não ser uma boa opção para realmente se utilizar, ela com certeza não ficou tão popular à toa, e é de fato uma ótima faca para um filme. Esse homem estava testando a faca do Rambo, mas após jogar ela contra uma porta do carro algumas vezes, podemos perceber que a fixação da lâmina no cabo afrouxou. Isso acontece porque essa faca é parte Aoteng e a espiga é muito pequena. Por mais que ele tenha usado uma faca oficial licenciada que supostamente seria de grande qualidade, ela não teria resistência para ser uma faca de sobrevivência. Por mais que você não vá jogar a sua faca em um carro, conforme o uso para cortar coisas como madeira, ela inevitavelmente vai estragar. A questão nem é a qualidade, pois esse canal usou uma versão com a assinatura de Sylvester Stallone, que é a réplica mais fiel existente e original usada no filme criada por Jimmy Lyle. E mesmo assim, após alguns testes em entalhes na madeira, que seriam tarefas básicas de sobrevivência, a lâmina ficou prestes a soltar do cabo.
É simples, a espiga parcial cria uma área menor de contato entre a lâmina e o cabo, e a força aplicada para cortar se concentra em um ponto menor, gerando uma tensão mecânica na junção, criando maior propensão a falhas. Essa serra na parte de trás das facas serve para combate? Na verdade não. Apesar de obviamente causar ferimentos mais difíceis de serem tratados, a faca pode prender no corpo ou nas roupas do oponente. E para testar isso, eu decidi fazer alguns testes comparando a lâmina lisa com uma serrilhada, como vocês vão ver agora. As duas estavam com uma fiação semelhante, porém é possível sentir a serra travando na hora de perfurar e obviamente mais ainda na hora de puxar. Além disso, fiz testes com tecido fino e papelão também para comparar o quanto a serra atrapalha em materiais mais duros. A puxada trava menos com o tecido fino, é claro, apesar de também poder prender e isso ser uma desvantagem gigantesca em combate, dando vários segundos para o oponente fazer algo. Porém, aqui ficou mais perceptível para mim o quanto os dentes da serra atrapalham criando mais resistência para perfurar. NRS-2, uma faca híbrida com pistola, foi feita pelas tropas soviéticas na década de 1980, possui um alcance efetivo de até 25 metros e é projetada especialmente como efeito surpresa, dando a falsa impressão de ser uma faca comum. Entre as facas que fogem da ideia de uma faca de combate padrão, essa é provavelmente a mais funcional porque realmente tem uma situação onde seria útil, sendo um último recurso para enganar seu inimigo, mas ela também tem vários problemas. O primeiro é o uso primeiramente como uma faca. Enquanto facas de combate de mesmo comprimento teriam em torno de 200 gramas, essa tem 570 gramas e até passa disso quando carregada com cartucho, sendo extremamente pesada pelo tamanho e totalmente desbalanceada para se utilizar em combate. Outro fator seria deixar a lâmina apontada para o próprio rosto, o que pode gerar um grande acidente pelo recuo da pistola. Basicamente, faz duas funções, mas não faz nenhuma direito. Faca que atira um cartucho 7.62 por 41mm versus faca que atira a própria lâmina. Qual seria a melhor? Bom, nesse caso podemos desconsiderar a questão da construção, já que ambas deixam a desejar no aspecto de resistência. De qualquer jeito, o fato é que se você utiliza uma faca balística que dispara a lâmina a apenas 5 metros no máximo e demonstrou eficiência inferior a um arremesso e erra o alvo ou não finaliza ele, você simplesmente fica sem arma alguma. Ao contrário disso, a NRS-2, que possui um tiro único a até 25 metros como fator surpresa em uma situação de emergência, ainda manteria sua lâmina funcional mesmo em caso de não finalizar o oponente com o disparo, tornando superior em uma situação de combate. Apesar disso, é claro, por que não simplesmente usar uma pistola e uma faca de combate confiável? M48 Tsunami Dagger, uma adaga bem popular pela internet, mas seria realmente funcional como faca de combate? O primeiro ponto que podemos destacar é o fato de que esse design não permite cortar efetivamente, pois a torção diminui a superfície de contato linear com o alvo, o que significa que essa adaga com mais de 30 cm acaba se comportando pior do que uma faca de menos de 15 cm nesse aspecto. Apesar dessa faca aparentar ter sido projetada para estocadas, a perfuração dela também é bem pior do que uma adaga comum, pois a torção gera mais resistência ao entrar e também cria travamentos ao retirar, além de dificultar a lâmina de penetrar entre a caixa torácica para chegar no coração. Tem diversos outros problemas, como o aço extremamente barato mesmo com a adaga custando mais de $100, a dificuldade absurda de afiação também é um fator a se notar, sendo impossível afiar com uma pedra tradicional, e a própria torção somada com os recortes na lâmina cria um ponto de tensão que diminui a resistência estrutural e aumenta a possibilidade de quebra, resultando em uma péssima opção de faca de combate. Será que o podão de cortar cana realmente é tudo isso? De um tempo pra cá, muitos começaram a superestimar ele a um nível de afirmar que ele é melhor em combate do que facões e até mesmo espadas. E esse fenômeno acontece pelo simples fato de ser uma ferramenta muito usada pelos trabalhadores, que por já terem um, acabam alucinando, acreditando que venceriam de espadachins medievais. De qualquer jeito, é óbvio que um podão de cana vai ter vantagem contra uma faca menor. Não por ele ser o podão, mas sim porque uma lâmina maior no geral sempre vai ter vantagem de alcance.
Apesar disso, ele foi projetado para cortar cana e não para combate, e por isso possui diversos problemas como a falta de estocadas, que remove muito da versatilidade da arma, a lâmina reta que não é boa como uma lâmina curvada para realizar cortes por atrito, pois lâminas curvadas são projetadas justamente para deslizar e não prender no alvo, entre outros. Obviamente que o podão é sim muito letal, mas isso nem deve ser levado como parâmetro. Até uma caneta pode ser letal, porém o fato é que ele não é uma arma própria e sim uma arma improvisada, e é conceitualmente inferior a facas próprias para combate e também facões, especialmente os de ponta reta. Seria a foice agrícola boa em combate? Muitos têm dúvidas em relação a isso, e vamos analisar vários aspectos dela. Primeiro temos que falar sobre o péssimo ângulo de ataque. O fato é que o ângulo de ataque das foices é completamente inviável em combate, sendo que ela é projetada para cortar plantas rentes ao solo e não para perfurações, e acabaria precisando se aproximar mais e usar a lâmina como uma espécie de gancho, ficando completamente com a guarda aberta. Foices agrícolas também costumam ter uma lâmina fina e pouco resistente a impactos. Ela não é projetada para bater como machados e, pelo tipo de movimento de gancho, toda a pressão seria concentrada em um ponto, tornando muito fácil de quebrar. Existe também o problema de que esse é um design que facilmente acabaria prendendo dentro do corpo do oponente, entre os ossos, e seria muito difícil de retirar. Na prática, seria mais viável até mesmo bater com o bastão do que com a lâmina da foice, lembrando que as foices que realmente eram usadas em guerras medievais foram adaptadas para resolver a maioria desses problemas, tornando armas realmente úteis. Foice gringa versus foice brasileira. Qual seria melhor para combate? Diferente do que se pensa, o ângulo de ataque da foice brasileira não é melhor. Muitos acreditam nisso por acharem que ela pode ser usada para estocar lateralmente, semelhante ao machado. Porém, diferente do machado, a foice não foi projetada para isso e sim para cortar com a lâmina em forma de L. E essa ponta na verdade é arredondada, e para realmente aplicar ela em combate você precisaria fazer um ângulo muito ruim e difícil idêntico ao usado no trabalho, exigindo muita aproximação do adversário para usar ela como um gancho e cortar. A foice gringa tem o mesmo problema, mas por um motivo diferente. Nesse caso a ponta estoca melhor, mas o ângulo de curvatura não permite usar lateralmente e também exige aproximação extrema do adversário. A principal diferença da aplicação delas no combate é que a foice brasileira corta, enquanto a gringa perfura. Ou menos pior nesse caso, é extremamente difícil, pois a perfuração pode prender entre os ossos, mas o corte é menos letal. Armas apocalípticas não fazem sentido algum. Por algum motivo, a maioria das armas apocalípticas feitas com o propósito de, por exemplo, cortar zumbis, são sempre cheias de serras, pontas e coisas exageradas. Tanto que até a lei do Reino Unido configura como facas zumbis as que têm serras, furos ou múltiplas pontas. E isso é uma atrocidade. Sério, eu queria muito saber de onde as pessoas tiraram que soldar uma serra num cabo vai funcionar especificamente contra um zumbi, sendo que não funciona nem contra um humano, porque a serra foi feita para cortar através da rotação. Mesmo se você seguir a lógica que os zumbis são mortos-vivos em decomposição e não só hospedeiros parasitados, o que eu acho meio impossível na nossa realidade, ainda assim só faria ainda mais fácil as serras prenderem nos ossos e se mantêm resistentes o suficiente para sustentarem os corpos deles, mas seriam mais fáceis de perfurar e ser difícil de retirar. Anteriormente falamos sobre essas armas apocalípticas que são basicamente uma serra soldada no cabo para formar um machado ou até mesmo espadas e serras. E eu expliquei por que é uma péssima arma, já que serras não cortam de maneira efetiva como uma lâmina lisa. Porém muitos levantaram o ponto de que isso é uma arma apocalíptica porque apesar de não ser tão boa, é para ser uma arma improvisada feita com materiais disponíveis. Mas então, vamos levantar uma reflexão. Nessa situação, a pessoa teria ferramentas como esmerilhadeira, máquina de solda, serra e etc. Ou seja, não é algo exatamente improvisado. Você provavelmente estaria numa oficina e armas improvisadas muito mais simples como faca de cozinha, martelo ou uma lança improvisada com cabo de vassoura seriam muito melhores. Sem falar que o fato de tanta gente construir esse tipo de arma nos dias de hoje como uma forma de preparação para um apocalipse quebra completamente essa narrativa de arma improvisada, enquanto teriam condições de fazer armas muito melhores como um pole-axe e uma alabarda, por exemplo. Motosserra seria uma boa arma para um apocalipse zumbi? Vamos nos aprofundar mais no assunto durante esse vídeo. O primeiro ponto a se considerar é o peso, pois motosserras pesam em média entre 5 a 10 kg, e para vocês terem noção, essa espada gigantesca, a Great Sword, pesa apenas entre 2 a 3 kg, isso tendo um alcance e letalidade enormes. Mesmo desconsiderando o peso, há o problema da necessidade de gasolina ou eletricidade no caso de alguns modelos, e depender de qualquer combustível em uma situação de crise é bem complicada, e a portabilidade, pois não é como um facão que é possível deixar na bainha e ter pronto para um saque rápido, você precisaria carregar a motosserra para todo lado com as mãos.
O barulho é um fator que atrairia tanto zumbis quanto humanos mal intencionados, e não só ela precisaria de manutenção constante para não enferrujar, como ainda haveria chance do sangue zumbi entrar no motor ou as roupas enroscarem na corrente, inutilizando a ferramenta no meio de um ataque. Duas armas superestimadas para um apocalipse zumbi, mas que não seriam tão boas na realidade. Primeiro temos a katana, e nesse caso é simplesmente pela resistência dela. O aço de katanas tem maior teor de carbono em comparação com outras espadas, e tem uma maior dureza, ao mesmo tempo que tem maior probabilidade de quebrar. Portanto, ela até seria boa no início, mas com o tempo a lâmina ia entortar ou lascar e perderia função. Então, a menos que seja uma katana moderna, com uma construção diferente da tradicional do Japão, ela não é uma boa opção. Logo depois temos o pé de cabra, que sim, pode funcionar como arma improvisada, mas não é bom se tiver opções melhores, pois é pesado demais, não tem uma empunhadura própria e poderia escapar da mão ao que estivesse suada ou com sangue. Existe também o problema da transmissão de energia pelo aço que acabaria machucando a própria mão do usuário, o que pode não impactar a curto prazo, mas pode ser determinante com o tempo. E por fim, o gancho poderia prender dentro de zumbis ou humanos, fazendo perder sua arma temporariamente. 3 armas que a maioria das pessoas acredita ser boa para um apocalipse zumbi, mas na realidade não são. Primeiro temos o machado, que comumente é pesado demais, difícil de ser portado e inútil em locais fechados, além de levar o usuário ao desgaste extremamente rápido e por isso machados de combate são muito mais leves, mas uma opção mais viável seria um machado de uma mão. Depois disso temos a motosserra. Ela é muito pesada, volumosa, pouco ágil, impossível de ser transportada e ainda depende de bateria, uma das piores opções que você teria. Por último, o taco de beisebol com pregos ou arames. Sério, pregos e arames não agregam nada em letalidade, nem mesmo a perfuração profunda com sangramento, apenas causam muita dor e cortes superficiais. Porém, zumbis não sentem dor, é a adição mais sem sentido possível. Eu já fiz um vídeo explicando por que taco de beisebol com arames é uma péssima opção para um apocalipse zumbi, porque o arame não aumenta a letalidade ou capacidade de incapacitação do taco. E muitos comentaram que o Negan de The Walking Dead provou que é bom tanto contra zumbis quanto principalmente contra humanos, mas as pessoas precisam aprender a diferenciar a ficção da realidade. Na realidade, o arame no máximo pode dar uma aparência mais agressiva para botar medo e pode causar mais dor, mas não ajuda realmente em combate, pois apenas acabaria perfurando superficialmente a pele e assim travando na pessoa ou zumbi afetados, fazendo você levar mais tempo para recuperar o taco, enquanto pode ser atacado por outros e enquanto poderia também estar dando mais ataques mirando na cabeça para efetivamente incapacitar o adversário. É por isso que o taco de beisebol sozinho é muito melhor de se utilizar do que fazendo a implementação de arame. Seria a faca Zombie Killer Knife, projetada para um apocalipse zumbi, realmente boa em sua missão? Essa é a Z-Hunter ZB-020, que possui um aço 3CR13 que é utilizado em facas de baixo custo apesar de seu preço. Alguns dos maiores problemas dessa faca são o formato da lâmina com a ponta e as serras, que facilmente prenderiam dentro de um inimigo, fazendo você perder sua arma. O cabo de nylon que envolve a espiga da lâmina e é mais frágil além de absorver umidade, sem falar da bainha contendo esses mesmos problemas. No final, essa faca não é tão funcional quanto o padrão militar, e o fato de ter sido proibida nos Estados Unidos é um tanto ridículo, pois a mesma não agrega nada em combate.